Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus. Olá, graça e paz. É bom, muito bom, sempre maravilhoso estar aqui com você no programa A Voz da Profecia. Cada programa é uma oportunidade que o Senhor me concede de compartilhar um pouquinho com você a palavra de Deus, e eu vejo isso como um grande privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. E você, como está? Como está a família? Tudo bem? Vamos para frente? Dificuldades sempre existem, não é? Eu sei disso. Às vezes dói aí, dói aqui também, mas vamos para frente em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E você viu agora no prefixo a participação do pastor Denis Vessiani, pastor Tarsis. Nós estamos tendo nesses dias programas especiais em relação a música. A Novo Tempo está em 2026, completando 30 anos de existência. Muitas comemorações vão acontecer aí ao longo do ano, e o programa A Voz da Profecia já começa assim, diferente, com participações especiais. Nós tivemos na semana passada, já estamos tendo hoje, vamos prosseguir mais alguns dias aí com o Quarteto Araújo do Rei, assim, com formações mescladas. E a gente vai ouvindo ao longo desses programas clássicos desse grupo musical que tem marcado a história da igreja no Brasil e no exterior. Deus abençoe os nossos queridos amigos, todos os componentes do Quarteto Araújo do Rei, de todas as formações ao longo dos mais de 60 anos de história desse maravilhoso grupo musical. Mas antes de chamar a próxima música que eles vão cantar para louvar a Deus, eu quero lhe apresentar algo muito especial, que é um lançamento da Escola Bíblica da Rede Novo Tempo, a nova edição da revista Esperança, Eventos Finais. Oh, isso aqui é pão quentinho, viu? Se você ainda não tem, é provável que você não tenha, eu quero lhe oferecer agora. É só você pedir que a gente lhe manda gratuitamente. Você sabe, muitas vezes, enquanto nós ouvimos sobre o sofrimento de Cristo e o preço pago pela nossa paz, o coração sente um certo peso. É uma mistura de gratidão, reverência e desejo de entender mais profundamente o que Deus está fazendo na história e na nossa própria vida. E por falar em compreender esses movimentos divinos, temos para você esse lançamento aqui, preparado com muito carinho, a revista Eventos Finais. Eu tenho certeza que esse estudo vai lhe ajudar a enxergar com clareza e esperança como Deus age no meio do conflito cósmico, dessa guerra cósmica que é travada entre o bem e o mal. Como a gente vê a justiça de Deus sendo revelada, o seu amor e o seu propósito, através das profecias, especialmente dos livros de Daniel e Apocalipse.
Cada lição dessa revista vai conduzir você por perguntas profundas e respostas que vão fortalecer a sua fé e vão lhe ajudar na sua caminhada da vida. Se você deseja compreender melhor esses temas e também o tempo no qual nós estamos vivendo, encontrar paz mesmo diante das incertezas, pegue agora o seu celular e manda uma mensagem de texto para a gente através do WhatsApp. O número você está vendo aí, 12982444449, tá bom? Manda mensagem dizendo que você quer a revista Eventos Finais e logo essa revista estará nas suas mãos. O número 12982444449. E aliás, esse é um tema muito apropriado para os dias que a gente está vivendo, não é? A chamada Semana Santa, quando muitos filhinhos e filhinhas de Deus pelo Brasil e pelo mundo estão com o coração assim, voltado para Deus, pensando no sofrimento de Cristo, na morte dele em nosso lugar, mas também, é claro, na sua ressurreição gloriosa. Porque nós adoramos o Cristo vivo, aquele que morreu por nós na cruz, é verdade, mas ele ressuscitou dos mortos, está intercedendo no santuário celestial por nós e um dia virá para nos buscar. Nós vamos ter a alegria agora de ouvir a música e eu sei que você já está aguardando com ansiedade. E essa música é um clássico, uma mensagem cristã cantada ao longo dos séculos. Ouça agora, Arautos do Rei foi na cruz. Cego aqui, outrora andei distante do Senhor.
Jesus, em Jesus foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer, que prazer, que prazer sinto agora em sua luz, em sua luz. Ora bendita, quando nós compreendemos que de fato não foram os pregos, os cravos romanos que fixaram Jesus na cruz. Jesus permaneceu na cruz até morrer, unicamente por conta do seu amor para conosco. Ele não merecia estar ali, ele não precisava estar ali. Jesus tinha todo o poder para livrar-se daquela situação ignominiosa, vexatória, humilhante, mas ele decidiu permanecer ali, e ele permaneceu ali por amor a mim e a você. Como é bom quando a gente compreende isso, quando nossos olhos espirituais se abrem para nós compreendermos que todo aquele sacrifício foi feito com um propósito, motivado por amor e com o propósito de nos salvar. Louvado seja nosso Salvador, aquele que viveu e morreu por nós. Mas como eu disse há pouco e repito, a mensagem completa, a mensagem mais ampla, ele morreu e ressuscitou. Ele está intercedendo por nós no santuário celestial e voltará para nos buscar. Deus seja louvado pelo que ele fez por nós, e eu louvo a Deus pelo privilégio de, juntamente com os meus amigos do Quarteto Arauto Surrey, poder compartilhar essa mensagem de vida e de salvação com você. Eu aproveito e agradeço aos nossos queridos anjos da esperança. São pessoas amadas que mantêm o ministério da Rede Novo Tempo. Graças a você que é um anjo da esperança, a gente pode estar aqui falando para o Brasil e para o mundo que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, ressurgiu, intercede e voltará para nos buscar. Graças a você que é um anjo da esperança, nós podemos estar aqui compartilhando o Santo Evangelho. Deus abençoe você por sua generosidade. E agora vamos para o intervalo, que é curtinho, e eu já volto para nós seguirmos pensando no amor de Deus revelado por meio do Senhor Jesus Cristo. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Vacilar quero a cruz. Graça e paz, bom estar com você aqui no programa A Voz da Profecia, e esse é o momento para a gente orar, e em seguida abrir a Bíblia, estudar o texto sagrado. É hora de nós recebermos a mensagem que o Senhor tem para nós neste momento. Posso orar com você agora? Vamos juntos pensar em Deus, pedir a bênção do Senhor para a compreensão da sua palavra. Pai querido, estamos aqui, Senhor, em Tua presença santa e te pedimos, fica conosco, Senhor. Abre nossa mente, nosso coração para entendimento correto da Tua palavra. Que essa mensagem possa ser luz para os nossos caminhos. Que essa mensagem abençoe a nossa vida, Senhor, transmitindo-nos verdadeiramente o Teu querer. Eu te peço, Pai, com humildade e com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem.
Eu quero iniciar a nossa reflexão de hoje com um texto que não é comum usarmos em mensagens bíblicas. É um texto de genealogia. Vamos ao livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 5. Se você quiser acompanhar aí na sua própria Bíblia, bem no comecinho, primeiras páginas da Bíblia, Gênesis capítulo 5. Aqui são apresentados os descendentes de Adão. Esse capítulo 5 de Gênesis cobre um período de aproximadamente 1.500 anos, onde são apresentadas 10 gerações, de Adão até Noé, com menção dos nomes dos principais patriarcas dessa época. Após dizer que Deus criou o ser humano à sua semelhança, o autor do livro do Gênesis, que é Moisés, ele diz assim, eu leio, Gênesis 5, versos 1 a 5, está escrito, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher. Os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Observe, Adão, o primeiro ser humano criado por Deus, está escrito que ele viveu 930 anos. Adão gera filhos e filhas, mas finalmente a narrativa do verso 5 termina dizendo que Adão morreu. Deus criou o ser humano para a morte? Não. Definitivamente não. Aqui no livro do Gênesis, capítulo 1, está escrito que Deus criou todas as coisas. Em especial, Deus criou o ser humano, obra-prima da sua criação. Deus criou o ser humano de acordo com sua imagem e semelhança. Aí nós vamos para Gênesis capítulo 2. Deus estabelece um princípio. Poderíamos chamar de princípio da retribuição. Deus diz para o casal recém-criado, Adão e Eva, se vocês viverem em obediência às minhas orientações, vocês viverão. Mas se vocês forem desobedientes, vocês morrerão. Por isso que eu digo que em Gênesis 2, Deus estabeleceu o princípio da retribuição. Obediência leva à vida, desobediência conduz à morte. Aí chegamos a Gênesis 3. Nossos primeiros pais pecaram, desobedeceram. E ao desobedecerem, eles se afastam, eles fogem de Deus. Deus os procura, eles se escondem. Eles sentem medo de Deus, está escrito. Porque a desobediência, o pecado, nos separa de Deus, que é a fonte da vida. Você compreende porque Deus disse que se nossos primeiros pais pecassem, eles morreriam? A questão não é que Deus ficaria furioso e os mataria. A questão é que os próprios pecadores, eles fogem de Deus. O pecado nos separa de Deus. Deus é a fonte da vida. E Deus sabia que ao Adão e Eva pecarem, ao pecarem e se afastarem dele, estariam, logicamente, condenados à morte, porque Deus nos criou para a imortalidade, porém uma imortalidade condicionada à nossa ligação com Ele, que é a fonte da vida, o único que é eterno, o único que é imortal. Lamentavelmente, a marca do pecado e da morte passou a ser a característica e o destino de todos os descendentes de Adão e de toda a humanidade. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, está escrito assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Nós, descendentes de Adão e Eva, já nascemos com a tendência para o pecado. Já nascemos, segundo a Bíblia, inclinados para o mal, separados de Deus.
E, consequentemente, nós nascemos todos condenados à morte porque somos todos pecadores. Observe que aqui, voltando a pensar no texto de Gênesis capítulo 5, a sequência da narrativa é dramática, é repetitiva. Ainda que os patriarcas mencionados, essas 10 gerações mencionadas aqui, ainda que esses homens tenham sido importantes, mas à semelhança de Adão, todos eles nasceram, viveram, procriaram, geraram filhos e morreram. Significa dizer que após o pecado, a morte passou a ser a maior certeza da vida. No entanto, no meio desse capítulo 5 de Gênesis, surge uma exceção. E eu quero mostrar essa exceção para você. Gênesis capítulo 5, agora versos 21 a 24. Veja que extraordinário isso aqui. Como eu disse, a narrativa apresenta os patriarcas, e se você ler todos os versos, vai ver que a ideia é essa: nasceu, viveu, procriou e morreu. Mas no meio dessa realidade triste, caótica, uma exceção. Gênesis 5, 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Diferentemente dos anteriores e dos posteriores, a Bíblia diz que Enoque gerou filhos e filhas, mas não morreu. Pelo contrário, o texto diz que Deus o tomou para si. Nós cremos que todos os homens destacados aqui foram tementes a Deus, mas esse Enoque, de uma forma ainda mais especial e intensa, ele foi fiel a Deus. Por 2 vezes, Moisés diz, nesses versos que eu li, que Enoque andou com Deus. Então o Senhor, em sua soberania e misericórdia, decidiu tomá-lo para si, como exemplo dos que sairão da condenação da morte para a vida eterna. Aqui, portanto, nós temos um ensino importantíssimo. Veja bem, o mais importante na vida de todo ser humano não é quando, onde ou em que circunstâncias nasceu. Também não é em que época a pessoa viveu ou vive, nem o lugar ou ambiente em que ela desenvolve a vida, e mesmo se teve filhos ou não. Eu posso também afirmar que o mais importante nessa vida não é quando alguém morreu ou vai morrer, com que idade, ou em que lugar, em que condições. De tudo na vida, o que realmente importa é como você vive ou como alguém viveu. Isso sim é que determina a qualidade da vida aqui e agora e definirá se essa vida passageira, difícil e incerta, é tudo o que nós tivemos, ou se foi apenas um pouquinho de uma existência incomparavelmente melhor que nós teremos quando a eternidade começar para os filhos de Deus. De acordo com a Santa Bíblia, a palavra do Senhor, qual é o único meio para alguém sair da condenação da morte, porque somos todos pecadores, para o direito de vida e vida eterna? As palavras de Paulo que estão na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, são magníficas. Esse verso, eu sei que alguns que estão me acompanhando agora sabem de cor. O apóstolo Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, porque, diz Paulo, o salário do pecado é a morte, a recompensa pelo pecado é a morte.
Porque, como eu já disse, o pecado nos separa de Deus. E o resultado final disso é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 21, eu vou ler esse texto aqui na minha Bíblia. Olha só o que está escrito, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 a 23. Ouça bem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E aí vem a explicação. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isso não é fantástico? Não é maravilhoso entender isso? Veja, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se em Adão, diz o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, se em Adão todos morrem, em Cristo também todos serão vivificados. Terão uma nova vida, poderão viver de novo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aquele que veio como ser humano, venceu o tentador, viveu em santidade, morreu em nosso lugar, triunfou sobre a morte, ele pode nos oferecer vida e vida eterna. Eu sou encantado com um relato que está no livro do Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 18. João, o discípulo amado, aquele que andou com Cristo durante o seu ministério terrestre, ele estava exilado numa ilha do mar Egeu, ilha de Pátimos, e estava exilado ali por ser um pregador do Evangelho. E quando João está ali em Pátimos, exilado, em determinado momento ele diz assim: eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ele diz assim: era um semelhante a um filho do homem. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, diz João, eu caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Uau, que extraordinário! João diz, o Senhor me tocou com sua mão direita e ele me disse assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. É verdade, eu estive morto e João viu Jesus ser crucificado, João viu Jesus ser sepultado, mas ele se encontrou também com o Senhor Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus diz, eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E eu tenho, João, as chaves da morte e do inferno. É claro que essa é uma linguagem figurada. Ter as chaves da morte e do inferno significa ter autoridade sobre a morte, ter poder sobre a morte. O inferno aí, a palavra grega Hades, que significa sepultura, morada dos mortos. Jesus está dizendo assim, João, eu tenho autoridade sobre a morte, sobre a sepultura. Nem a morte pode separar os meus filhos de mim. A sepultura não é a morada definitiva, o túmulo não é a casa definitiva dos meus filhos, porque eu tenho poder sobre a morte, sobre a sepultura. Louvado seja o Senhor. A vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo é tão certa que o cristão deve encarar a morte apenas como um descanso temporário das lutas dessa vida presente. Também em Apocalipse, no capítulo 14, verso 13, João diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados, que quer dizer felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor,
Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que eles descansem das suas lutas, pois as suas obras os acompanham. Paulo tinha essa convicção, por isso que Paulo diz, e o texto é conhecido, Filipenses 1, verso 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu sei que alguns não entendem, mas por que Paulo diz isso? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Alguns até pensam que Paulo estava desesperado, querendo morrer, mas não é nada disso. A mensagem é, Paulo sabia que se ele morresse, ele estaria salvo, selado, guardado por Deus para a vida eterna. Ele não seria mais tentado pelo diabo a se afastar de Deus, ele estaria reservado para a eternidade. Por essa mesma razão, no Salmo 116, verso 15, está escrito assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Alguém dirá, mas como estranho isso? Preciosa é, diz o salmista, aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus não deveria se sentir triste pela morte dos seus santos? Não. Deus vê como preciosa a morte dos seus santos, porque Deus sabe que esses seus filhinhos estão selados, reservados, garantidos para a vida eterna. Por outro lado, no profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23, o Senhor faz uma pergunta, e a pergunta é assim, vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Você compreende? Deus está dizendo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu prazer é que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Porque Deus sabe que quando o ímpio morre, o ímpio é aquele que rejeita Deus, é aquele que despreza a graça de Deus. Deus sabe que quando o ímpio morre, ele morre perdido, ele está condenado para sempre. E o prazer de Deus não é condenar, o prazer de Deus é perdoar e salvar. Então é por isso que Deus diz, vocês pensam que eu tenho prazer da morte do ímpio? Não, o meu prazer é que o ímpio se converta e viva. Uma questão crucial em nossa reflexão de hoje. Qual é o fator decisivo para que um pecador, por meio da graça de Cristo, passe da condenação da morte para o direito de vida eterna? Porque, como eu disse para você, com base no próprio texto bíblico, todos nós somos pecadores, descendentes de Adão e Eva, estamos todos condenados à morte eterna por conta dos nossos pecados. Como que alguém, um pecador, pode passar da condenação da morte para o direito de vida eterna? O próprio Senhor Jesus nos responde essa pergunta com uma de suas declarações que penso ser assim, uma declaração que está entre as mais fortes mensagens, mais claras, mais diretas e mais explícitas mensagens do Senhor. João capítulo 5, verso 24, Jesus diz, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Oh, bendito Cristo! Em verdade lhes digo, palavras de Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo ou não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa foi a experiência de Enoque. Enoque recebeu a palavra de Deus, acreditou na palavra de Deus e pela fé Enoque andou com Deus. Então o Senhor resolveu tomá-lo para si. Então o Senhor resolveu não permitir que Enoque passasse pela morte, para que Enoque se tornasse um exemplo daqueles que estarão vivos quando Jesus voltar a esse mundo e são fiéis a Deus e também não passarão pela morte. O texto de Hebreus fala a respeito de Enoque, carta aos Hebreus capítulo 11. Eu leio aqui para você os versos 5 e 6.
falando do Enoque, lá de Gênesis, que eu apresentei há pouco, está escrito assim: pela fé Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Essa mesma experiência de Enoque será alcançada pelos filhos de Deus, que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo a este mundo. Eles serão levados para o céu, para a eterna e gloriosa presença de Deus, sem passar pela morte. Mas, e quanto aos que ouvem o Evangelho? Creem em Cristo, porém morrem. Há esperança para eles? Será que há esperança para aqueles que, ao longo de todo o tempo, de toda a história da humanidade, viveram confiantes no Senhor, porém morreram? E Jesus ainda não voltou. E quem sabe eu esteja falando agora para alguém, sei que estou falando agora para alguém, ou para algumas pessoas que têm aguardado Jesus por muito tempo, porém o tempo está passando e você sabe que está envelhecendo. Em algum momento você pensa assim: será que eu ainda vou alcançar? Será que Jesus ainda virá nos meus dias? E se eu morrer antes de Jesus voltar, o que vai acontecer comigo? Oh, tenha calma. Os planos de Deus são muito maiores e melhores do que o que a gente pode imaginar. Aqui mesmo, nesse texto de João que eu li, capítulo 5, eu agora leio para você também palavras do Senhor Jesus, nos versos 28 e 29. Aliás, vou começar desde o verso 25. Jesus diz assim: em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus é claro, Jesus é direto. Ele diz assim: olha, não se maravilhem, porque vai chegar a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, ouvirão a voz do Senhor. Veja, todos os que se acham nos túmulos significa todos os que estão mortos. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E aí veja, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal, praticado o mal para a ressurreição do juízo ou para a ressurreição da condenação. Quando Jesus voltar em glória, primeiro os que viveram e morreram confiantes nele serão ressuscitados. Os que estiverem vivos, os salvos, assim como Enoque esteve, e vivo e foi levado para o céu, não passou pela morte, esses filhinhos de Deus também não passarão pela morte. Está profetizado que os que ressuscitarem e os salvos, vivos, transformados, todos estaremos a partir daí juntos para sempre com o Senhor. Os demais mortos, eles só ressuscitarão na segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação. Sim, meu amigo, minha amiga, há esperança para todos os que ouvem o Evangelho e creem no Senhor, porque como parte do propósito eterno do Senhor, antes mesmo da fundação do mundo, foi estabelecido um plano para a redenção da humanidade, a provisão de um Salvador. Você se lembra que há pouco eu falei que no Éden, em Gênesis capítulo 2, Deus estabeleceu um princípio, o princípio da retribuição. Deus disse: se vocês forem obedientes, vocês viverão. Se vocês forem desobedientes, vocês morrerão.
princípio da retribuição. Eu agora estou dando asas aqui à minha imaginação. E eu estou pensando que em algum momento da nossa triste história de desobediência e de pecado, da nossa triste história de condenação e de morte, em algum momento, o Senhor Jesus, imagine comigo, Ele volta-se para o Pai, para o Deus eterno e para o Espírito Santo, e Ele diz assim: os seres humanos pecaram, eles estão sob a condenação da morte, então essa é a minha hora de resgatá-los. Essa é a hora de colocarmos em prática o plano que foi estabelecido mesmo antes da fundação do mundo. Essa é minha hora. Esse é o momento quando eu devo me apresentar para substituí-los, para receber o castigo que eles merecem. Então o Pai diz ao Filho: vai. E o Espírito Santo diz: cumpra a sua missão. E Jesus vem a esse mundo. Jesus torna-se semelhante a nós. A encarnação de Cristo transformou o plano divino em uma realidade, em um fato histórico. Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A questão é que no princípio da retribuição, não dizia que não poderia haver uma troca. Sim, o que Cristo fez foi uma troca conosco, motivada por seu amor. O profeta Isaías diz que Jesus foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías capítulo 53, você compreende? Por isso que eu disse e insisto, não foram os pregos, os cravos romanos que fixaram Jesus na cruz. Jesus permaneceu lá por amor a mim, por amor a você. Jesus estava ali consciente e voluntariamente, fazendo uma troca por amor. Ele morreu para que nós encontremos o caminho da vida. Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em realidade, Jesus é o próprio caminho que nos leva de volta a Deus, que nos leva à vida. Não foi isso que ele mesmo disse? João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já lhe disse hoje que creio que o mais importante na vida não é quando, onde ou em que condição nós nascemos, ou vivemos, ou mesmo morremos. Eu creio que de tudo, o que há de mais importante na vida é como nós vivemos. Porque é isso que determinará se nós teremos apenas essa existência presente e passageira ou se nós alcançaremos a vida eterna. Na verdade, eu penso que posso acrescentar que o como nós vivemos significa, sobretudo, com quem nós vivemos. Felizes e sábios são os que durante essa vida curta e incerta, eles são sensíveis ao oferecimento da graça de Deus e atendem ao convite de Cristo. Quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você está compreendendo o que eu estou dizendo, não é? O mais importante na vida é como vivemos. E esse como vivemos está totalmente relacionado a com quem vivemos. Se você abre a porta da sua vida para que Jesus entre e conviva com você, acredite, você não terá apenas essa vida curta e incerta, mas você passa a ter, pela graça de Cristo, pelo seu sacrifício no seu lugar, você passa a ter o direito de vida e de vida eterna.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Primeiro, ele vem à nossa casa, cear conosco. Depois ele nos levará à sua casa e nós cearemos com ele. Quem pela fé, assim como Enoque, anda com Deus nesse mundo, um dia andará com ele por toda a eternidade. Porque o nosso Salvador, com a sua vida, morte e ressurreição, ele quebrou a maldição do pecado e da morte. Jesus nos libertou da condenação e ele nos assegura o direito de retorno à imortalidade. Você tem ouvido o chamado de Deus? Claro que sim. E você tem sido sensível a esse chamado. Por isso você está aí. Por isso você está ouvindo um pastor, um pregador com a Bíblia na mão, anunciando o Evangelho. Ei, louvado seja o Senhor, porque Ele tem chamado você. Ele tem encontrado você. E eu lhe peço em nome de Jesus, ao saber que Jesus está à porta e bate, levante-se e abra logo a porta da sua casa, da sua vida, para que Jesus possa entrar. Ele entrará e você terá a vida plena. Você terá a vida com propósito, com esperança e com paz. Porque lembre-se, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Bendito seja nosso Salvador Jesus Cristo. O quarteto agora canta. E essa canção nos fala sobre o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. E você e eu respondemos que sim, nós cremos que esse sacrifício foi feito por amor a nós e por meio do nosso Salvador nós temos vida eterna. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Esta vida aqui só me traz aflição e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou. Junto à cruz quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário.
Que a mensagem da cruz seja cada dia mais real, mais forte, mais viva na sua mente e no seu coração. Que a mensagem da cruz seja compreendida. Ele esteve lá, ele suportou tamanho sofrimento por amor a mim, por amor a você. Que você creia que esse sacrifício foi feito com um propósito claro, definido. Morrer em nosso lugar para nos dar o direito de vida e de vida eterna. E acredite, aquele que morreu por você e por mim, ele está vivo porque ele ressuscitou dos mortos. Nós podemos sim celebrar a ressurreição de Cristo. Podemos também celebrar a intercessão que Jesus hoje faz por nós no santuário celestial. E podemos também, pela fé, celebrar a certeza de que um dia Jesus virá para nos buscar, porque isto é promessa de Deus. E eu quero, antes de orar, ler apenas esse texto que certamente você conhece. Palavras de Jesus pouco antes de passar pela experiência da cruz. Palavras que enchem o nosso coração de alegria e de esperança no Senhor. João capítulo 14, versos 1 a 3, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus disse: filhos, eu voltarei para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. E então eu virei outra vez, virei para levá-los, a fim de que vocês estejam comigo para sempre. Eu vou preparar lugar para vocês na casa do meu Pai. Você é um filhinho, você é uma filhinha de Deus, e lembre-se, casa de pai é casa de filho. É por isso que um dia nós iremos para a casa do nosso Pai. É por isso que um dia nós estaremos com o nosso Senhor para sempre. Que Deus lhe abençoe, que nesses dias, quando muitos cristãos, especialmente nossos irmãos católicos, pensam com carinho em Jesus, que você possa pensar também, que o seu coração se incline para Jesus e que você se lembre sempre, que você se recorde sempre que Jesus morreu e ressuscitou, está intercedendo no santuário celestial e virá para nos buscar. E quando Ele se manifestar, nós seremos levados para a sua eterna presença e com Ele viveremos por toda a eternidade. Vamos orar juntos? Ó Deus bendito, pelo castigo que nos traz a paz, nossa profunda gratidão. Pelo sacrifício de Jesus feito em nosso lugar, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos e te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a termos compreensão do valor de tudo isso, que nós recebamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, declaremos nossa decisão diante do Senhor e diante do mundo, e que assim vivamos seguros na bendita esperança de que aquele que vem virá e com ele estaremos para sempre. Oramos em Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e abençoe a sua casa. E se o Senhor permitir, a gente se encontra de novo semana que vem. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. Tchau.